Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite, que tem a ver com esse momento que a gente se prepara para celebrar, na verdade. Nós, na sexta-feira, vamos celebrar aqui a sexta-feira da paixão, a paixão de Jesus Cristo, não é? Às 9h30 da manhã, nós teremos aqui o culto da paixão, como de costume, né? Nós reestabelecemos esse hábito na vida da igreja, já tem uns 5 a 6 anos, nós restabelecemos esse hábito porque nós desaprendemos a pensar na morte de Jesus. A gente, como cristãos protestantes, a gente acabou negligenciando esse momento que é tão importante. Hoje, inclusive, nós vamos meditar um pouco sobre a angústia de Jesus, sobre a dor de Jesus, não é? Então, nós teremos aqui esse culto na sexta-feira. O Bispo Paulo vai estar trazendo a palavra às 9h30 da manhã. Você pode vir, vai ter aqui a Santa Ceia, né? Uma Santa Ceia especial, um momento especial. E no domingo é o domingo de festa, né? No domingo é o domingo de Páscoa, né? No domingo nós teremos a nossa celebração de Páscoa, aqui às 8h, às 10h30 da manhã e às 19h, nas nossas unidades também, às 19h. Sendo que de manhã vai ter uma programação especial para as crianças. No culto das 10h30 haverá uma programação especial de Páscoa para as nossas crianças. Então, se você desejar trazer o seu filho para esse momento da manhã, mas ao longo de todo o dia nós queremos fazer muita festa da ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Então, domingo que vem não é um dia de faltar à igreja. Domingo é um dia de faça chuva, faça sol, chova pedra, canivete, né? Venha celebrar a vitória de Jesus sobre a cruz, né? Você, com a sua família, com todas as pessoas que o Senhor te dê graça para atrair. Além disso, irmãos, nós estamos assim fechando esse ciclo de reafirmar a nossa aliança com Deus e vamos passar a partir do último domingo de abril, há um ciclo onde nós vamos profetizar e celebrar a maturidade, né? Nós queremos, a partir do último final de semana de abril, portanto, dia 28 de abril, nós vamos abrir o ciclo de pregações sobre maturidade, não é? Quem acha que pode avançar na sua caminhada com Deus aqui? Quem acha que pode avançar, que pode amadurecer? Quem acha que ainda está andando de rodinha? Hein? Quem ainda está usando rodinha para... Então, está na hora de tirar as rodinhas e amadurecer, né? Você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Chegou a usar rodinha? Não. Chegou, lembra quando tirou? Lembra? Então, está na hora da gente avançar. E os próximos 4 meses, né? Maio, junho, julho e agosto, nós vamos ministrar sobre esse tema, sobre maturidade. Porque nós entendemos que a gente precisa desenvolver uma fé que seja uma fé enraizada, uma fé que gere vínculo, que gere compromisso. Gera muita crise para mim, quando eu percebo, às vezes, crentes que já deviam ser maduros, mas ainda estão comendo papinha, né? Que já estão na hora já era para estar comendo uma feijoada, daquelas assim, especiais, já era para estar frutificando, mas ainda está fazendo as coisas nas calças, ainda está se enrolando, não por falta de oportunidade, mas porque ainda não se deu conta que foi chamado para viver uma vida frutífera. Então, durante 4 meses, nós seremos muito desafiados a amadurecer. Quem está pronto a amadurecer aqui? Amém? E o tempo e a oportunidade que vai abrir esse ciclo, né? Nós estamos fechando o ciclo do poder da aliança hoje e domingo que vem, renovando a nossa aliança com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa angústia e dor de Jesus, e na semana que vem a ressurreição. E aí a gente fecha o ciclo de ministrações sobre a aliança. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus, quero te convidar a abrir comigo, Mateus capítulo 26. Quero já acolher os irmãos que estão nos visitando hoje, dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio, não é? É bom demais estar aqui com vocês, recebê-los aqui nessa casa. De novo, minha gratidão aos irmãos pela lembrança do dia do pastor. E vamos nós.
Mateus 26, versículo 36 a 46. Hoje de manhã eu ministrei essa palavra, esse mesmo texto, mas à noite eu quero fazê-lo de uma forma um pouco diferente. De manhã eu falei sobre a fé que vence a angústia e mostrei o exemplo de Jesus. Nós vamos trabalhar da mesma forma, mas eu quero hoje trabalhar com você o mesmo texto, o mesmo pressuposto, trabalhando, vencendo a angústia com Jesus. Né? Ou seja, percebendo, mais do que pensar na angústia de Jesus, aprender com Jesus a vencer a angústia. Quem já passou por um tempo de angústia aqui? Quem já passou por um tempo de angústia? Já passou? Gostou ou não? Hein? Foi bom? Não é bom, né? Mas é necessário, né? Um dos tempos, na minha vida, os tempos de angústia, eles precedem um tempo de tomada de decisão. E no que eu posso lembrar, os momentos mais angustiantes para mim foram também momentos muito produtivos, porque me levaram a tomar decisões que deram um rumo diferente para a minha vida, que me fizeram ser quem eu sou hoje e que me levaram a lugares que eu não imaginava viver. E é mais ou menos a experiência de Jesus. Jesus, ele viveu essa angústia profunda que nós vamos descrever hoje, mas a decisão tomada na angústia abriu portas para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Eu quero te convidar hoje a pensar que a angústia que você está vivendo pode ser assumida como dores de parto, de um processo novo, de um ciclo novo que Deus está abrindo na sua vida. Às vezes, nós temos dificuldade de aceitar o desafio do novo, o desafio de uma tomada de decisões, do ciclo novo. E quando a gente se permite passar pelas dores de parto, a gente dá conta de entrar por um vivo e novo caminho. Mateus 26, verso 36 em diante, diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai, em nome de Jesus, gera no nosso coração a Tua palavra, o Teu poder, a Tua direção para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, então, hoje nos aliançar com essa possibilidade de gerar coisas novas a partir da identificação com a dor de Jesus. Você entende isso? Você entende o princípio que está incutido aqui? Jesus disse que Paulo disse que aqueles que morreram com Cristo, com Ele ressuscitarão. Quem se uniu com Cristo na sua morte, pode se unir com Cristo na sua ressurreição. Mas não tem como se unir com Cristo na ressurreição sem se unir com Ele na sua morte. Fala com o seu irmão assim, por favor. Fala com cuidado que ele pode se assustar. Fala para ele assim, você tem que morrer. Fala para ele. Tem que morrer, irmão. Para ressuscitar, tem que morrer. Entende isso?
para ressuscitar tem que morrer. Não tem jeito de morrer, de ressuscitar sem estar morto, não é? Às vezes a pessoa quer viver os benefícios da vida com Deus, mas ela não se deixa morrer com Cristo. Ela não permite que o velho homem seja morto, né? Que a velha natureza seja morta, para então ressuscitar. E esse é um processo que para Jesus trouxe muito angústia, e angústia de morte. Se você prestar atenção, no versículo 38, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A gente tem um problema sério de lidar com a angústia. É tão sério que a gente passou a tratar a angústia como fraqueza, como quem enfrenta a angústia é fraco, está em pecado, não tem fé. Enquanto isso não dá para dizer isso de Jesus, e Jesus diz que ele está angustiado até a morte. Ele está vivendo uma angústia de morte. O texto, a narração desse momento que precede, diz que Jesus chegou a suar sangue. Tamanha era a sua agonia, tamanha era a sua angústia. E algumas coisas provocaram angústia em Jesus e provocam angústias em nós também. A primeira coisa é uma angústia pela consciência do senso de finitude, de limitação. Jesus fica angustiado porque Jesus tem que lidar com essa realidade humana da morte, da limitação, de olhar para uma coisa e ter que aceitá-la sem necessariamente poder mudá-la. Não porque Jesus não podia, mas porque ele escolheu esse caminho. Mas no nosso caso, muitas vezes nós nos vimos impotentes diante de algumas coisas. Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é livre, o espírito está pronto, para viver a vontade de Deus, mas a carne às vezes nos limita. Nós olhamos para situações sobre as quais nós não temos controle e nós choramos, nós entramos em crises profundas. A Bíblia tem um profeta que me toca muito, que é o profeta Jeremias, que Jeremias é um angustiado de tempo integral. Jeremias se angustia porque ele queria que o povo mudasse de vida e não muda. Assim como você se angustia porque você gostaria de viver uma realidade nova e não consegue estabelecer essa realidade, você gostaria que a vida fosse mais leve, mas ela não se torna mais leve naturalmente, você não gostaria de ter que lidar com perdas, com morte, com tristeza, com saudades, mas você tem que lidar com essas coisas. E aí a alma fica angustiada. Quando a gente, por exemplo, perde um ente querido, vê um jovem adoecer e morrer, vê uma criança ser ceifada antes da hora, vê alguém muito querido perdendo, saindo pela sua mão, perdendo a vida aos poucos. Nós nos angustiamos por lidar com situações sobre as quais nós não damos conta delas. E é difícil demais lidar com essas coisas, não é verdade? É difícil demais não conseguir explicar a morte, não conseguir explicar a tristeza, não conseguir explicar o sofrimento, não conseguir explicar a nossa condição humana, a nossa limitação. Nós sofremos angústia por conta dos nossos afetos, por conta dos nossos relacionamentos. Quem aqui nunca chorou por um ente querido, por um amor, por um filho, não é? Por um pai, por uma mãe, por um amigo, por alguém que tocou a sua vida? Às vezes porque saiu da tua vida de maneira muito abrupta, ou às vezes porque te feriu profundamente, sendo alguém que você amava muito. Porque ninguém sente dor causada, feridas causadas por pessoas que são indiferentes para nós, não nos provocam dor, não é verdade? Afrontas sofridas por alguém que não está no nosso ciclo de relacionamentos, não gera angústia. É alguém de quem você não espera nada, mas uma palavra maldita, uma traição, uma infidelidade, uma agressão física, verbal, emocional, ela tem um poder desestabilizador horrível e gera angústia. Gera angústia. Angústia
angústia por expectativas não respondidas, por fazer planos e não vê-los se realizar, por olhar para a sua vida, olhar para a vida das pessoas que você lidera, olhar para a vida das pessoas que você influencia e não conseguir enxergá-las, não vê-las caminhando no ritmo que você gostaria que elas caminhassem. Até porque a gente não consegue impor o nosso ritmo a ninguém. Não é verdade? Diga para a pessoa que está do seu lado, você não muda ninguém, você não empurra ninguém, você não dá conta de carregar ninguém. Não, querido. Você pode, no máximo, impulsionar a pessoa a dar o melhor dentro do ritmo que ela tem. Hoje, dia do pastor, né, e ser pastor é uma coisa maravilhosa, mas extremamente desafiadora, porque quando a gente começa, a gente acha que vai mudar o mundo, e a gente vai mesmo, em nome de Jesus, mas acha que vai mudar pela força do braço, né? A gente acha que pode apresentar um plano perfeito para todas as pessoas, e todas as pessoas vão dar conta. Eu achava isso, por exemplo, quando eu comecei a fazer discipulado, fazer discípulos, eu achava que eu podia, né, com um programa muito bem arrumado, com estratégias corretas, com abordagem correta, eu podia levar todo discípulo ao máximo, à estatura de Cristo, assim, num tempo, era só eu cumprir aquelas... Mas a maturidade foi gerando em mim a noção de que, primeiro, eu não posso mudar quem não quer mudar. Segundo, eu não posso fazer que ninguém ande no meu ritmo, né? Eu posso dar um ritmo, mas eu preciso entender que cada um tem um ritmo. Então, ser pastor passou a ser o desafio, e é por isso que a gente desistiu de fazer isso sozinho, né? De ajudar cada um a dar o melhor do que pode dar. E aí, quando você dá o melhor do que você pode dar, que não é necessariamente o meu melhor, você cresce, você desenvolve. Mas é difícil demais lidar com o fato de que você olha, às vezes, para uma pessoa e diz assim, puxa vida, essa pessoa podia ir tão mais longe, essa pessoa podia viver coisas tão tremendas, está tudo nas mãos dela, está tudo em cima da cabeça dela e ela não vai. Jesus se decepcionou assim, Jesus chorou por Jerusalém, Jesus olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade da tua visitação. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te abraçar, quantas vezes eu quis te envolver, mas você não quis. E Jesus estava terminando seu ministério terreno, como nós falamos aqui agora há pouco, a multidão adorava e as lideranças de Jerusalém queriam que elas se calassem. E Jesus olha para eles e diz, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Mas você pode imaginar a tristeza de Jesus, de chegar o momento culminante da sua manifestação aqui na terra, e a cidade da paz. Jerusalém é Bet Shalom, casa de paz, casa da plenitude de Deus, a última cidade a ser conquistada, na tomada da terra prometida, já conquistada pelo rei Davi, depois de muito tempo passado. O lugar que devia ser o símbolo da redenção, havia se tornado o símbolo da religiosidade, da frieza. E Jesus está ali às vésperas de ser morto, no lugar onde ele devia ser coroado. E ele leva os discípulos com ele, e os discípulos não dão conta. Depois a gente fala sobre isso. Os discípulos não dão conta. Quer dizer, Jesus vive a angústia de lidar com expectativas não atendidas, e por favor, não me confunda, não acho que eu estou querendo dizer que Jesus estava em crise, que Jesus... Não, Jesus assumiu a nossa humanidade. Ele sabia o que podia esperar dos homens, mas ele sempre esperou o melhor. Ele sabia da previsibilidade dos homens, mas ele sempre esperou o melhor. E Jesus ficou angustiado até a morte. Você já se sentiu angustiado alguma vez? Já? Queria que você fechasse os olhos um pouco. Você pensasse na sua angústia. Há angústias que é fruto de pecado. Tem sim. Não é toda não. Talvez uma minoria, mas tem. Que é fruto de desobediência, de culpa, de ressentimento, de amargura. Se tem uma das coisas que gera angústia nesses dias atuais é a falta de perdão, que não se aplica a Jesus, por isso que eu não falei dela. Mas é fato. Eu queria que você desse nome às suas angústias.
Você se angustia com o quê? Eu falei que Jesus se angustiou com a finitude humana, com os afetos, com a não resposta, com uma expectativa não atendida, com a pressão do momento da crucificação. Mas o que te leva para esse lugar de dor? Queria que você permitisse que o Espírito Santo te levasse ao lugar das suas angústias. Porque a única razão que Jesus passou pela morte e morte de cruz foi para se identificar com a nossa dor. Foi para que, de alguma maneira, nós soubéssemos que a dor pode ser enfrentada, que a angústia pode ser enfrentada, que o Calvário pode ser um lugar de vitória, que o Calvário pode ser um lugar de transição, que o lugar mais árido da sua vida, que o lugar mais difícil da sua vida, que o lugar de maior exposição, de maior vergonha, de maior tristeza, pode se transformar num lugar de mudança, pode se transformar num lugar de uma nova história, desde que você tenha a graça para enfrentar essa angústia com o coração de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor traga nessa noite ao nosso coração a realidade da dor que tantas vezes nos paralisa, a realidade da angústia que tantas vezes nos questiona, nos vulnerabiliza, nos coloca em dúvida com nós mesmos, em dúvidas com nossos sonhos. Traz a memória, traz, Senhor, à tona. Talvez alguns dos meus irmãos aqui tenham colocado terra e mais terra, pedra sobre a sua angústia, com a expectativa de abafar essa angústia. Mas quanto mais ela é abafada, mais ela infecciona, mais ela paralisa, mais ela atrapalha. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor traga à luz agora a angústia dos teus filhos, para que, identificados com a angústia de Cristo, eles sejam restaurados hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Então fala com o teu irmão assim, se você estiver angustiado, não perde a paz não, porque Jesus também ficou. Amém? Jesus também ficou angustiado. Vamos aprender com ele como é que faz para vencer a angústia. A angústia que é derivada do pecado já tem um caminho, você sabe, né? Precisa se arrepender. Não é verdade? Não se aplica a Jesus, mas a angústia que é fruto de pecado precisa se arrepender. Precisa pedir perdão. Precisa procurar quem te feriu e liberar perdão. É impressionante isso, né? Eu vejo pessoas que pararam as suas vidas num determinado momento, porque erraram, e têm muita dificuldade de voltar, pedir perdão, retratar, mas, infelizmente, enquanto não há retratação, enquanto não há restauração, não há cura. Por isso que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então, querido, se você quer cura e a tua angústia é fruto de pecado, procure, peça perdão, restaure, mesmo que o outro não entenda, mas vá, restaure para que a cura chegue sobre a sua vida. Amém, irmãos? Está claro para nós? Mas em Jesus eu aprendo, primeiro, que eu não posso enfrentar a angústia sozinho. Não posso enfrentar a angústia sozinho. É interessante que Jesus, ele leva os discípulos mais íntimos consigo para vigiar com ele nesse momento de dor. Ele fala assim, olha, o meu coração, a minha alma está profundamente triste. Vigiai comigo. Ele leva Pedro, Tiago e João, que são os mais íntimos, os mais próximos. Então, em primeiro lugar, sim, a angústia pode acontecer. Em segundo lugar, eu preciso enfrentar a angústia. Mas como é que eu enfrento a angústia? Eu enfrento a angústia acompanhado de irmãos. Você precisa ter coragem de levar mais gente para esse lugar de dor que você passa. Você precisa ter coragem de chamar pessoas próximas e dizer para elas, olha, eu estou passando por um momento de dor terrível. Não preciso que você me diga nada, não preciso que você me ensine nada, só preciso que você esteja comigo. Só preciso que você se coloque ao meu lado. E é interessante que nós, como igreja, precisamos estar abertos a isso. Não é? No ministério pastoral, uma das coisas que a gente aprende
é que o que as pessoas menos precisam é de receita. Elas só precisam de uma mão amiga, de ouvidos atentos, de olhos misericordiosos, que olhe para elas e diga assim: eu estou junto, eu estou aqui contigo, estamos juntos, o que você está precisando? Mas você tem que ter coragem de pedir ajuda. Peça ajuda. Quem já pediu ajuda aqui? Já pediu ajuda a alguém? Peça ajuda. Não é para qualquer um. E o pior é que tem gente que, às vezes, por segurar uma angústia durante muito tempo, aí, quando não aguenta mais, vai lá e coloca na página do Facebook e coloca assim, hashtag, pronto, falei. Vai para o pior lugar. Né? Do seu quarto, esquece que está se comunicando com uma rede mundial de computadores. Não é? E, às vezes, expõe a alma, expõe a intimidade no lugar errado. Fica nu na frente de um monte de gente, enquanto tudo que era necessário era chamar alguém mais íntimo e dizer assim: vigiai comigo, porque eu não estou bem. É isso que Jesus me ensina. Ora, você podia pensar, mas Jesus é todo poderoso, Jesus, ele sabe todas as coisas, ele certamente conseguiria enfrentar essa dor sozinho, mas por que Jesus leva outras pessoas com ele? Porque ele é humano, ele está vivendo a nossa condição humana, e ele sabe que o ser humano, para ser vitorioso nas suas angústias, tem que ter gente que compartilhe com ele, mesmo que os outros não deem conta. Porque olha o que aconteceu aqui. Os discípulos foram lá estar com Jesus no Getsemane, mas eles dormiram. Eles não deram conta. Você já chamou alguém para vigiar com você e a pessoa dormiu? Isso acontece muito quando a gente vai viajar, né, Júnior? Ó, vamos viajar, eu vou viajar, uma viagem longa, você vai comigo? Você me ajuda? Você me ajuda? E aí põe a pessoa do lado para ir conversando com você, dá 10 minutos a pessoa já está roncando e babando do seu lado. Né? Hein? Conhece alguém assim? Pois é, tem muita gente se comportando assim. Jesus pediu para vigiar com eles, mas eles dormiam. O texto diz que os olhos deles eram pesados. Mas você já percebeu que quando a gente chama alguém para estar com a gente, mesmo que o outro não dê conta, só o fato dele estar ali já conta muito? Não é verdade? Quando alguém pedir a sua ajuda, dê o que você tem, mesmo que seja um corpo cansado e um sono profundo. Mas ofereça o que você tem. Ofereça o que você tem. Diga assim: eu estou aqui. E você peça ajuda. É bobagem tentar resolver as coisas sozinhos. É bobagem ficar prendendo essa angústia. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando você assusta, ela está saindo entre os dedos. Sem controle. Você está nervoso, brigando no trabalho por causa de nada. Brigando no trânsito por causa de nada. Você está brigando com os seus colegas por causa de nada. Porque você não dividiu o que era para ser repartido. Sabe, irmãos, e ao mesmo tempo, eu sinto que hoje ainda Jesus quer dividir a sua angústia com a sua igreja. E hoje de manhã eu ministrei a igreja mais nessa perspectiva, de que ainda hoje Jesus está chorando por muita gente e está esperando que hajam homens e mulheres que chorem com ele a angústia que ele tem pelos seus filhos perdidos. Ainda hoje Jesus está contando que a igreja acorde para poder vigiar por aqueles que estão perdidos. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas próprias demandas que nós dormimos. Nós estamos literalmente indiferentes ao sofrimento de Jesus, às angústias de Jesus, ao coração de Jesus para o seu povo, para a sua casa, para a sua família. Uma das coisas que muda a vida da gente é quando a gente descobre a perguntar o que Jesus pensa a esse respeito, como Jesus está se sentindo, qual é o sentimento de Jesus para com essa realidade. Sabe, hoje, irmãos, o Senhor nos chama, primeiro, para dividir a nossa angústia com alguém, e segundo, para estarmos prontos para ser sensíveis à angústia do outro e à angústia do próprio Deus. Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eu preciso, uma vez que eu assumi a minha angústia, uma vez que eu peço ajuda, eu preciso ter coragem de expor essa dor e confiar na vontade de Deus.
E isso é uma outra coisa interessante, que a Bíblia diz que Jesus vira para o Pai, e Jesus vai fazer isso mais de uma vez. Jesus faz isso quando ele perde Lázaro e ele chora. Jesus faz isso quando ele chega no templo e ele chega chutando a mesa dos cambistas. Lembra que Jesus faz isso? Jesus faz isso agora no Getsêmani, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Jesus vai fazer também lá na cruz, quando diz: Senhor, por que me abandonaste? Jesus nunca deixou de expressar o seu sentimento, de trazer à luz a sua dor para Deus. Nós desenvolvemos uma espiritualidade em que a gente se coloca muitas vezes como robô diante do Todo-Poderoso, como se Deus não estivesse pronto para acolher a nossa angústia. Sabe, queridos, a segunda coisa que Jesus me ensina é que eu preciso dar nome para essa angústia. Na minha relação com Deus, eu tenho que ter coragem de tirar a tampa e dizer assim: Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou conseguindo assimilar. O que está acontecendo? Deus, aonde vai dar isso? Qual é o propósito dessa realidade que eu estou vivendo? Eu não estou vendo propósito. Você já disse isso para Deus? A gente desenvolveu um jargão que diz que tudo tem um propósito. Isso não está na Bíblia, viu? Não está na Bíblia, não. A Bíblia diz uma coisa diferente disso. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que Deus tem o poder de transformar e de fazer que todas as coisas cooperem para a nossa vida. Mas tem um monte de coisa sem propósito nessa vida. Tem um monte de coisa que nunca passou no coração de Deus que acontecesse na terra, mas por causa do pecado humano, por causa da vaidade humana se estabeleceu. O que a Bíblia diz é que Deus não desperdiça nada. Deus é poderoso para fazer que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Às vezes a gente vê um acidente e diz assim: tem um propósito. Tem propósito nenhum, acidente não tem propósito, tragédia não tem propósito. Para com isso. Deus pode nos ajudar a aprender alguma coisa através daquela realidade, mas tem situações nessa vida que não tem propósito. E para todas elas a gente tem que ter condições de dizer assim: meu Deus, eu não estou entendendo. E talvez você vá ouvir de Deus dizendo assim: eu também não entendo, querido, mas eu estou contigo na tua luta. Deus, eu queria uma resposta, e talvez Deus vai dizer: não tem resposta. A única resposta é que eu estou com você na tua luta. Mas eu preciso ter coragem de dar nome a essa dor, sabe? De colocar essa dor para fora. E por isso que a ajuda dos amigos é importante, porque às vezes ouvidos atentos nos ajudam a verbalizar aquilo que está lá interno e que nem é tão grande quanto a gente acha, uma vez que a gente coloca para fora. Jesus faz isso no momento de dor dele. Jesus tinha certeza que ele tinha que passar por aquele calvário. Mas foi com dor. Jesus não disse assim para os discípulos: e aí, pessoal, vamos lá para o monte? E aí eles perguntam para Jesus: e aí, Jesus, como é que está? Jesus fala assim: só vitória. Está lindo, irmãos, vai ser tremendo amanhã, vocês vão ver. Olha, os caras vão me pegar, vão me esbofetear, né, vão me cortar, vão me matar, mas vai ser lindo. Top, tira uma foto, coloca lá no Instagram, porque daqui 3 dias eu vou voltar. Né? Foi assim não. Porque senão não seria verdadeiro, entendeu? Seria fake. Jesus sentiu a nossa dor. Jesus enfrentou a nossa dor. E verbalizou a nossa dor. A sua dor. E você, o que você está fazendo com as suas angústias? Você tem angústias? Você tem coragem de dizer que enfrenta angústias? Quem enfrenta angústias aqui? Quem enfrenta angústias? Você tem alguém para compartilhar as suas angústias? E às vezes a gente não acha ninguém, né? Então está na hora de investir em relacionamentos. Porque relacionamentos não são obra do acaso. Relacionamento é fruto de investimento. Entendeu? Você precisa investir, semear. Né? Você quer ter um amigo, lembra do aniversário dele. Vá visitar ele quando ele está com problema. Né?
Seja próximo dele nas horas difíceis, não é? Ouça, gaste tempo com ele. Tem gente que acha que só o fato da gente estar na mesma igreja, no mesmo lugar, a gente vai, todo mundo tem aquele compromisso de amor lindo com todo mundo. Não é assim não, precisa de desenvolver os relacionamentos. Se você não me conhece, você não vai saber da minha dor, você não vai se importar comigo, porque você não me conhece, você não sabe o que eu estou passando. Então desenvolva relacionamentos que te permitem falar da tua dor. É muito triste quando a pessoa passa por dor e não tem com quem falar, e ainda coloca a culpa no corpo. E diz assim, ninguém se importou comigo. Não, você não se importou com você o suficiente para gerar relacionamentos relevantes. Entendeu? Você se colocou de maneira autossuficiente durante a maior parte do tempo e não deixou que as pessoas acessassem a sua intimidade. E aí, quando você precisa, não tem ninguém, porque você não deixou ninguém entrar no seu círculo de confiança. Não culpe os outros por decisões que você mesmo tomou. Entendeu? Reparta a tua vida. Lembra aquele texto? Toma o teu pão e lança sobre as águas. Porque depois ele vai voltar, reparta com um, com dois, com três, reparta a tua vida. Fale da tua dor para o Senhor. E tenha coragem de acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É interessante que no seu tempo de angústia, Deus pouco falou. O Pai pouco falou para Jesus. A gente não consegue ver o Pai respondendo muitas coisas para Jesus aqui. Era só a presença dele. Já viveu momentos assim? Em que parece que Deus fechou a boca? Você percebe a presença dele, mas ele não fala nada, porque ele já falou. Ele já revelou. Você está chegando nesse momento porque ele te preparou para esse momento. Entende? Você pode ter ignorado os sinais, mas ele te preparou para esse dia. E aí Jesus diz assim, Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, então faz a tua vontade. Como quem dissesse assim, eu confio na tua vontade. Eu confio no teu caráter. E eu vou me submeter à dor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim na minha dor. Percebe? A nossa dor não muda a face de Deus. A nossa dor não muda a face de Deus. Então o que a gente precisa? A gente precisa ter coragem de envolver pessoas idôneas no nosso círculo de dor e de expectativas. A gente precisa ter coragem de verbalizar a nossa dor diante do Senhor. E a gente precisa ter coragem de obedecer, ainda que doa, até que a vontade de Deus se estabeleça sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Então, desde semana passada, aliás, sem que a gente planejasse, nas últimas 3 semanas nós temos falado tanto sobre isso, não é? Temos falado tanto sobre angústia, sobre dor, sobre enfrentar esse ambiente. Então está na hora da gente mudar de atitude. Está na hora da gente ter coragem e dar nome às nossas feridas. Queria te convidar a ficar em pé, fechar os teus olhos. E aí eu quero fechar com uma promessa. O que acontece quando Jesus se submete? Diga para mim. O que acontece, irmãos? Jesus fala com eles assim, levantem, vamos embora. O traidor aproxima. A dor foi tirada, mas a angústia foi. A angústia não tinha mais domínio sobre Jesus. Ele estava pronto para passar pelo que tinha que passar. Quantas vezes, irmãos, na minha caminhada com Deus, eu entrei no meu lugar secreto com Deus angustiado. E a única coisa que Deus disse para mim é, eu estou contigo. E depois de ouvir isso, a minha angústia passa. E eu posso passar pelo vale. Porque eu sei porque o meu Deus vai estar lá depois do vale. A angústia não pode ser negada, mas ela precisa ser enfrentada e vencida em nome de Jesus. Entende? Porque a angústia, ela é como
eu vou usar uma expressão do interior, mas ela é como uma pinguela, sabe? Ela serve para alguma coisa, mas ela não pode ser permanente. A angústia não pode virar uma construção sólida na sua casa, na sua vida. Ela precisa ser uma pinguela, que te faz passar de um ciclo para o outro, que gera em você uma disposição para mudar de vida, que gera em você uma disposição de fazer rupturas, como Jesus fez. O Pai amoroso, que nunca experimentara a morte, agora o Filho amado ia experimentar a morte. Você tem noção do que é isso? O Verbo de Deus, que estava presente antes da fundação dos séculos, que nunca viu a morte, agora ia morrer. Irmãos, Deus morreu. Em Jesus, Deus morreu. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus imortal morreu, e Ele só morreu porque Ele é maior do que a morte. A nossa cabeça dá um nó, não é? Mas o Filho morreu e esteve morto. Mas o fato dele ter morrido livrou-nos da morte, livrou-nos do império da morte. E graças a Deus, né? Porque o domingo chega e nós vamos celebrar a ressurreição. Sabe? Eu fico pensando o que vai acontecer quando você resolver enfrentar as suas angústias. No caso de Jesus, uma vida nova se abriu para nós. E o que vai acontecer quando você enfrentar as suas angústias? Quais são os ciclos novos que estão esperando que você saia do lugar escondido, que você saia do lugar de defesa, que você saia do lugar recuado e abra o peito e vai viver a vontade de Deus? O que vai acontecer? Quais são os ciclos que vão se abrir? Quem serão as pessoas alcançadas? Qual será o resultado da tua dor, irmão? Não a dor pela dor, como os cristãos na Idade Média faziam, se autoflagelavam. Não é isso não. É a dor que é resultante da obediência à palavra. Qual será o fruto dessa obediência? Eu tenho certeza que Deus tem preparado um ciclo maravilhoso para você. Um tempo de maturidade, um tempo de conquista, um tempo de dar passos novos, um tempo de fazer conquistas novas, um tempo de viver o extraordinário, um tempo de viver o que você nunca viveu e nunca imaginou. Como eu disse no início, um dos momentos mais importantes da minha vida, as transições mais importantes da minha vida, foram passadas em muita dor, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Porque o caminho de Deus é perfeito. E a vontade do Senhor é provada. Então, eu quero orar com você. Quero orar por você que tem passado pela angústia. Quero orar por você que tem enfrentado a angústia. Talvez a angústia derivada do medo, da insegurança. Talvez você está querendo levar para o novo ciclo seguranças desse ciclo. E não vai ter. Não tem jeito. O novo ciclo é tudo novo. Tudo novo. Você leva só a experiência. Mas não dá para ficar levando uma mochila cheia de acessórios. Leve a fé e a experiência de que Deus vai estar contigo. Se você quer, querido, vencer a angústia por meio da fé, sai do seu lugar e venha ao altar em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me arrancar, tu és. Pode vir, meu irmão. Meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
sobre as águas. Eu sinto que há outras pessoas que precisam vir aqui. Tu és. Essas pessoas são pessoas que estão como os discípulos, com os olhos pesados, cansados. Você não consegue tomar a decisão porque você está tão cansado. Deus quer tirar dos teus ombros esse peso hoje. Vem aqui. Vem aqui que eu quero orar por você. Você que não tem conseguido reagir porque os seus ombros estão pesados. Vem aqui em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a cona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Oh Deus. Senhor, obrigada. Como pode um Deus tão poderoso, apaixonado pela obra que o Pai o confiou. Obrigado, Senhor, porque nós somos a tua obra. Obrigado a Deus porque o Senhor sentiu, o Senhor sofreu ali naquela cruz todas as nossas angústias. O Senhor também sentiu. E o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, para que hoje nós possamos ser fortalecidos, possamos crer que há um Deus poderoso que cuida de nós, um Deus que manifesta a presença dEle, um Deus, um rei que nos chama para sentar junto com Ele no trono. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença maravilhosa que nos cura, que nos renova, que nos tira desse momento da angústia, que mesmo em meio a angústias e tribulações, nós podemos sentir a tua paz, podemos ter esperança porque um dia um Deus Todo-Poderoso se entregou e viveu o meu sofrimento, as minhas dores. Nós queremos te pedir, Pai, por cada coração que está aqui nesse momento, corações entristecidos, ó Pai, mas o Senhor conhece cada dor, cada dificuldade o Senhor conhece, e nós te entregamos agora, Pai. Queremos te entregar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma nossa mente, toma agora, Deus, o nosso coração. Aqueles que estão enfermos, aonde há uma enfermidade no lar, nós pedimos que o Senhor ministre ali a tua paz, a tua presença, que haja cura, ó Deus. Como teu servo disse aqui, as tragédias, os problemas, não é vontade sua, Senhor, mas o Senhor é especialista em transformar esses problemas e dificuldades em bênçãos, em vitórias, nos faz crescer. Que cada dificuldade aqui, ó Deus, esteja agora nesse momento fazendo com que cada um cresça, para que a tua glória se manifeste na nossa vida. Nós queremos te agradecer, porque aqui nesse altar nós sabemos que o teu poder, que a tua unção opera na nossa vida, e nós podemos sair daqui transformados, porque o Senhor é real, o Senhor se preocupa de verdade com cada um, com
cada dificuldade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênção. Que esse momento difícil passe. Que ninguém fique estacionado no deserto, mas que o Senhor, ó Deus, o próprio Deus nos impulsione, nos dê palavra revelada, que durante o sono, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, que o Senhor use os nossos irmãos, Senhor, para nos abraçar, para nos acalentar, para nos ajudar, ó Deus. Que haja uma unção poderosa nos lábios dos nossos amigos, dos nossos familiares. E nós cremos que contigo nós podemos saltar muralhas. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas em ti, mesmo sendo pequenos. Contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós cremos no teu amor infinito por nós. Cremos, Jesus, que não foi fácil, foi tão difícil. Tua palavra nos mostra que o Senhor teve momentos de aflição, de angústia, tremendos, porque o Senhor via ali um momento de dor. Então o Senhor sabe o que cada um está passando aqui. E nós cremos que nós, como o Senhor, teremos a vitória. Que a alegria venha pela manhã, que a resposta venha pela manhã, que amanhã tudo seja diferente, porque o Senhor está conosco. E por isso já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Fique com seus olhos fechados. Jesus está aqui. Eu queria que toda a igreja fechasse os seus olhos. Enquanto nós cantamos aleluia, eu queria que você percebesse a presença dele andando por nós. Se você pedir, ele vai te mostrar as mãos feridas. O Cordeiro passa por aqui. A presença de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras. Às vezes ela vem como um vento forte, às vezes como um fogo, como um trovão. Mas eu sinto que a presença de Deus está neste lugar hoje como uma brisa suave. E você vai sentir o vento do Senhor tocando o seu rosto, a sua pele. Você vai perceber o braço de Deus te envolvendo nessa noite. Eu quero que você creia, querido, que você não está só. Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas na sua vida. E eu quero te fazer um convite. Queria que você orasse comigo a seguinte oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor. E nessa noite, eu abro meu coração ao Senhor. Entrego as minhas angústias nas tuas mãos. E confio que o Senhor é poderoso para me dar vitória. Em nome de Jesus, eu me submeto à tua vontade. Amém.